Amigos, vamos então continuar com a nossa ilustração. O que a gente vai fazer agora é simplesmente dar continuidade ao que já vínhamos fazendo nas últimas aulas, né? A arte finalização. Vamos dar uma olhada aqui, ó, que a partir deste momento os traços deverão ficar mais finos, pois eles estão um pouco mais distante e com isso eles vão se afinando, como eu já disse, né? Primeiro traço passou aqui, ele fica por trás do poste, portanto ele não pode. Esse aqui sim, ó, ele começa do meio do poste, né? Que é onde o fio estaria colocado, né? Ó, ele atravessa o poste, ó, tanto o de cima quanto do meio quanto o de baixo. Basicamente como esse fio aqui, ó. Olha bem, ele começa no meio do poste atrás, né? E some no meio do poste um pouquinho mais à frente. Ele dá a sensação de que passa por dentro do poste, né? Para sair aqui do outro lado. Então vamos dar continuidade a esse trabalho. À medida que o desenho vai distanciando, a gente pode ir afinando o traço da cerca. Porém, não podemos afinar muito, porque senão ele não vai aparecer, né? Portanto, é claro que a grossura do fio de arame vai ficar um pouquinho fora da realidade da grossura de um fio real mesmo. Porque temos que dar a demonstração de que existe um fio ali onde estamos fazendo a cerca. Concluímos então a cerca. Vamos então arte finalizar o lago. É simples, né? Vamos continuar fazendo o mesmo que fizemos até agora. Não podemos esquecer que a margem do lago é grama, né? Vamos finalizar as pedras da mesma maneira que fizemos o outro lago, né? As ondas da água, né, em volta da pedra. Essa parte do lago ela está bem distante, então os detalhes dela serão menores, não há necessidade de muitos detalhes, embora devemos dar sim uma importância aos seus traços. Não há um só elemento no desenho que não seja digno de nossa total atenção. O bom profissional é aquele que presta atenção em todos os detalhes, dá o seu máximo em todos os detalhes. Pois como na linguagem do futebol, às vezes os detalhes fazem a diferença. E em um desenho, não é às vezes, é sempre os detalhes farão a diferença. É o seu capricho, é a sua atenção que fará de você um bom desenhista. Vê que já saímos um pouquinho daquela distância próximo da cerca, né? Então aqui já está mais próximo do espectador, da pessoa que está vendo, nós podemos aumentar um pouquinho mais o pincel. Ou se você estiver traçando com caneta, a caneta. Sempre construindo uma margem com algumas texturas, né? Porque a margem de um rio, ela tem sempre buraquinhos, né? É tudo irregular, na verdade, né? As pedrinhas, né? Elas complementam um rio, né? As texturinhas das pedras, não podemos nunca deixar de prestar atenção nisso. Caso erre um traço, né? Podemos corrigir e passar novamente. Não se esqueça, né? Se você estiver trabalhando com tinta, você vai ter que ter um cuidado mais especial, né? Um cuidado mais apurado para evitar, novamente, ó, vejamos que o traço se aproxima mais da gente, portanto, mais uma engrossadinha nos traços. Não podemos nunca esquecer isso. Veja bem, o reflexo da pedra na água, isso embeleza muito nossos desenhos, porém, sem muito exagero. Chegamos ao nosso patinho. Vejamos se o traço para ele está o ideal e o traçamos. É claro que não haverá detalhes em nosso pato porque ele está muito longe. Mas mesmo assim, devemos caprichar em sua aparência. Pronto,
o nosso pequeno lago. Partimos então para a nossa vaca. Vou começar aqui pelo cupim. A maneira de começar um traço é uma coisa bastante pessoal. Guardada aquela ressalva de que você deve tomar cuidado para começar o traço e a colocação de tinta de uma forma que você não fique esfregando a mão sobre o desenho. O restante você deve ver a maneira com a qual você mais se adapta. Nossa vaca está comendo uma grama. As partes de trás das pernas da vaca a gente pode colocar escuro, como se ela estivesse à sombra da própria vaca, a sombra do corpo da própria vaca, né? Rabo da vaca, né? Grama. Os pés delas estão sobre a grama. Então, terminamos a vaca em nosso cenário. Muito bem, temos então concluído a cerca com o lago, o pato e a nossa vaca. São os elementos de nosso desenho. Vamos então finalizar a casa que nós fizemos sobre perspectiva. Vocês se lembram disso? Vamos fazer a traços, a mão livre, para ficar um trabalho bem mais artístico, né? No esboço fizemos traços bem mais grossos, porém na finalização, para dar a noção de distanciamento da casa, nós vamos utilizar traços mais finos. Começamos então pelo telhado, sempre à mão livre. Os traços da casa e da calçada estão mais grossos que o traço da cerca, apesar de a casa estar um pouco mais distante, porque naturalmente a cerca é feita de arame, e arame é algo muito fino. A distância, se você fosse fazer a proporção da grossura de um traço de arame, ele não apareceria em nosso desenho. A janela é de vidro, portanto, podemos colocar algumas texturas para que a tornamos com reflexos, com sombras, porque o vidro ele absorve as imagens ao seu redor, ele reflete as imagens ao seu redor. Vamos então à chaminé. Nós não precisamos fazer traços certinhos. Podemos fazer os traços um pouquinho grossos, um pouquinho irregulares ou tortos, né? Trata-se de um desenho infantil, uma ilustração infantil, um desenho meio fora da realidade. Não tem que ser tudo tecnicamente como se fosse uma fotografia do mundo real. A parte que a gente engrossa para dar a sensação de que está sob a sombra, né? E essa parte a gente faz como se fossem tijolos, né? Estão descascados. Veja bem como ficou. Vamos então para a nossa fumaça. Vamos fazer com traços bem suaves. Blocos de fumaça, e temos então a nossa casa e sua chaminé. Vamos trabalhar as texturas que representam sombras. Então vamos lá. Na parede, ligeiramente abaixo do telhado, há uma certa ausência de luz. Portanto, faremos aqui algumas texturas para representar essa ação. Faremos a mesma coisa
na parte divergente da casa e na parte do telhado, abaixo, do lado oposto da casa, nós podemos escurecer para dar a sensação que há uma ausência completa de luz. A casa do sítio normalmente é feita de madeira, correto? Porém, como se trata de um sítio moderno, a nossa casa aqui, nós vamos representá-la como se fosse de tijolo. E aqui faremos então as texturas da nossa calçada, que não precisa ser muito detalhada, apenas uma ideia grosseira da calçada em volta da casa. Da mesma maneira que fizemos a calçada, vamos fazer o telhado. Não há necessidade de muitos detalhes. Aqui no caso, não vamos seguir nem mesmo o esboço que marcamos, porque pretendemos deixar o telhado um pouco mais claro, com menos traços, menos carregado. Uma outra coisa que não fizemos em nosso esboço, mas podemos fazer aqui, é o sombreamento da chaminé descendo pelo telhado. Veja bem. Como essa parte aqui está mais longe da luz, faremos uns traços com esse objetivo. Concluímos então a casa. Vamos partir para a nossa floresta ao fundo, que é muito simples esse desenho. Aqui seguiremos os traços que fizemos no esboço. Ao longo, apenas sinais de árvores, mostrando seus troncos e as copas das árvores. Apenas a silhueta dos coqueiros atrás da linha do horizonte. Aqui faremos então a linha que delimita o terreno da plantação e da floresta, para darmos uma sensação de que a floresta vai se escondendo. Ao fundo, faremos essas achuras aqui, que não precisam ser muitas e nem muito detalhadas. Temos ainda uma parte da floresta que se ergue novamente mais distante. Trabalharemos nela fazendo a copa das árvores. Os troncos das árvores ao longe também não necessitam de muitos detalhes, apenas sua silhueta. Vejam que eu não segui o esboço inicial, porque eu desejei que as silhuetas das copas das árvores fossem um pouquinho mais redondas, assim como também estou fazendo ondas ou curvas no traço que delimita o final do terreno de plantação para com a floresta. Da mesma forma, faremos com essa floresta. Muito bem, finalizamos então a casa e a floresta ao fundo. Apagando o esboço, veremos agora o desenho quase que completo. Um grande abraço, até a próxima aula.